Olá, bom estar de volta aqui com vocês. E essa pergunta foi colocada por uma mãe, uma mãe que sofre. Ela perguntou: como que é possível uma criança, uma filha, desenvolver um câncer, se isso tem a ver com alguma situação relacionada com a mãe? Se isso pode ter a ver, e como que o trabalho que a mãe faz nela mesma influencia a criança. Bom, tem vários fluxos de pertencimento envolvidos nessa questão. Uma das leis fundamentais da existência humana, um dos princípios, é nós fazermos parte de algo. E fazer parte de algo, o primeiro algo que a gente tem é a família. Então, pertencer à família significa, de alguma maneira, seguir as regras daquela família. A criança, ela é sempre a estrutura mais amorosa do sistema. Quando a criança encarna, a alma dela, que vem de Deus, na hora que os dois gametas se unem, na primeira célula, ali já tem uma alma. Já é um ser. No momento zero. No momento 1, essa criança, ela já entra em contato com todo o conteúdo emocional não resolvido, principalmente da mãe e do pai. Esses dois são os fundamentais. Vamos pensar que, lembrar que aquele homem e aquela mulher têm toda uma história, tiveram uma infância, tiveram traumas, perdas, mortes, frustrações, doenças, acidentes, suicídios, uma série de questões ali. E eles vão vivendo a vida, e aí aquele homem, aquela mulher, naquele momento resolvem se amar e chega o fruto desse amor. Mas junto com o fruto desse amor, essa criança chega e ela entra em contato com aquilo que não está resolvido. Não está integrado. Não está aceito. Não está reconhecido. E principalmente, se este homem e esta mulher estiverem em disputas, em brigas de rejeição, de acusação, de um contra o outro, a criança percebe tudo isso. A alma da criança faz toda essa leitura dentro do útero da mãe. E essa criança vai, sempre que possível, se ela puder resolver algo, se ela puder ajudar, ela vai ajudar. E o que é ajudar para uma criança? É quando ela assume sobre ela o peso, o ônus do problema que cairia sobre a mãe e sobre o pai. Essa é uma leitura muito frequente, mas muito pouco diagnosticada. E quem trouxe isso, quem trouxe essa visão, quem trouxe a possibilidade, é a constelação familiar sistêmica. Porque surge um movimento da criança, que é o movimento eu por você, querida mamãe.
onde a criança se acha mais forte, se acha em melhores condições de assumir um sofrimento no lugar da mãe, do que deixar a própria mãe resolver a sua questão. Isso acontece em alguns momentos da infância. Acontece naquilo que nós chamamos acidentes, que às vezes não são acidentes, a maioria das vezes. Acontece em algumas doenças de infância e acontece em casos de doenças mais graves também, como no caso de câncer, caso de leucemia infantil. É muito comum que exista um conflito com a mãe. E os níveis de conflito são os mais diferentes possíveis, porque essa mãe vai estar atraindo situações na vida dela, pela lei da atração, para que ela aprenda algo, para que ela supere algo, aquilo que ela não conseguiu entender, superar, ela vai atrair. E são situações que ela vai ter dificuldade de lidar, porque ainda ela não alcançou o entendimento. Mas a filha percebe isso, seja com 1 ano de idade, com 3, dentro da barriga, 5. Eu já vi crianças com 8 anos, o casal está brigando, a mãe com grandes sofrimentos, não tem coragem de se separar do pai e não está feliz, não vive feliz. Eu já vi filhos desenvolverem leucemia por causa disso. Então esse fenômeno que é eu por você, querida mamãe, a criança conjuga isso até mesmo com um certo orgulho, com amor, um amor infantil. E esse amor infantil é o amor que vai no lugar do outro, né? Então, eu por você, querida mamãe. Como que esse movimento pode ser evitado? Então, uma das maneiras, quando existir alguma doença que envolva uma criança, e para mim criança é até 15 anos, tá? Depois de 15 anos eu considero como adulto, biologicamente falando, como adultos. Existem maneiras de analisar isso. Dependendo da doença envolvida, é um folheto embrionário. E dependendo do folheto embrionário, é uma mensagem. Bom, e a outra questão também é que a própria constelação familiar sistêmica, ela existe justamente para isso, para trazer à tona aquilo que não está visível aos olhos. E esse é um grande, vamos dizer assim, benefício e que direciona muitas situações de melhoria. Então, a melhor maneira de ajudar uma criança com uma doença é a mãe, primeiramente a mãe, porque a criança está ligada à mãe mais que ao pai, né? Buscar ter abertura, ter esse pensamento de que a questão pode estar com ela. Porque normalmente o que se faz é
leva a criança para cá, leva a criança para lá, faz exames disso, faz exame daquilo e foca sempre em cima da criança como se o problema estivesse na criança. Ele está com a criança. A criança está segurando a bola, mas a bola não é dela. Ela faz isso por amor ao sistema familiar. E muitas das crianças acabam, às vezes, com um desfecho triste, onde não são socorridas, onde não são ouvidas, onde não são valorizadas. Então, a melhor maneira que existe para se ajudar uma criança é entender e fazer essa busca, esse olhar mais amplo dessa possibilidade. Eu por você, querida mamãe. E isso pode vir à tona elementos com fluxo de amor, onde a mãe vai sim se responsabilizar. Isso acontece durante a constelação. E essa responsabilidade, essa responsabilização libera a criança, alivia a criança. E aí sim ela tem uma chance de melhorar, de se cuidar, de se curar. E a mãe também, porque nada vem ao nosso encontro que a gente não possa lidar. Nada. Nenhuma doença acontece por acaso. E devemos agradecer e recepcionar todas as doenças. Todas. Porque todas elas acontecem para o nosso bem. A doença, ela traz a gente de volta para a gente mesmo. Então, presta atenção, pessoas que ficam doentes depois, como mudam de vida, quando aprendem com aquela doença, tudo fica melhor, né? Tudo fica melhor. Então é isso. Resumidamente, o que nós falamos hoje? Que criança não adoece por si mesma. As crianças, quando adoecem, quando caem, quando machucam, quando quebram alguma coisa, estão indo no lugar de um dos adultos, um dos pais. Mais frequentemente a mãe, com quem a criança tem uma relação mais íntima de alma nos 7 primeiros anos. Algumas dessas doenças são doenças mais graves, devido à gravidade do problema que essa mãe carrega e que de alguma maneira também, às vezes sem perceber e totalmente no nível subconsciente, a mãe às vezes lança uma mensagem para a filha e fala: você vai por mim, num nível totalmente telepático. E a criança fala assim: mamãe, eu vou por você. É meio pesado isso, mas é assim que acontece. Porque a pessoa, ela se preserva. Todos nós nos preservamos em primeiro lugar, menos as crianças. Porque as crianças têm essa capacidade, sim, de abrir mão de si mesmo, dos seus interesses, daquilo que é importante para ela, em prol do bem-estar da mãe. Se for necessário, ela pagar com a vida dela, a criança paga com a vida dela. Eu, por você, é um tema tão importante que ele é um título de uma das aulas desse curso chamado Plenitudo, Saúde Plena. Na aula de abertura eu vou falar sobre como viver 120 anos. E depois, no outro dia,
As pessoas que estiverem inscritas vão ter acesso a 15 aulas gravadas. Essa é uma delas. Eu por você, querida mamãe. Onde eu dou muito bons exemplos do exercícios de como liberar os filhos e como assumir a responsabilidade. Nós, sim, todas as vezes que temos um filho, uma filha enfermo, ou com um acidente, ou com um problema, vamos olhar para as nossas próprias vidas. Elas absorvem, sim, sem filtro. E não é para ter culpa, não, viu, Antônio? Mas é para ter realidade, senso da realidade e da responsabilidade. Tudo que nós fazemos, para um lado ou para o outro, repercute. Então não adianta simplesmente fechar os olhos e falar que a gente não está vendo. Não. Que isso vai trazer culpa, não, mas responsabilidade. Porque as crianças estão atentas e elas tomam sobre si. Elas mostram uma criança que tem uma dificuldade de linguagem, ela está mostrando algo que está acontecendo no casal. Uma criança que é medrosa, ela está mostrando algo do casal. Uma criança que é ansiosa, que é hiperativa, está mostrando algo. Uma criança que não se alimenta adequadamente, está mostrando algo. Então, existem muitas formas de mostrar questões que acontecem entre os pais, mas precisamos ter os olhos na realidade, viu? Os olhos na realidade. E não fazer de conta que não está acontecendo nada. Não, está. E essa minha conversa de hoje é para lembrar justamente da seriedade e de que a melhor maneira que temos de ajudar nossos filhos é através do autoconhecimento. É aí que, por isso que eu coloco tantos cursos à disposição de autoconhecimento. E agora esse sobre doenças, sobre sintomas, sobre visões, sobre nova medicina germânica, sobre medicina chinesa, sobre alimentação, sobre constelação, sobre tanta coisa. Por quê? Porque quando você tem o conhecimento e o autoconhecimento, você tem uma maneira real, concreta, de se ajudar e não permitir que aquilo que é seu respingue sobre os outros. É um ato de responsabilidade nosso, de ser adulto, de chamar pra gente aquilo que é nossa responsabilidade. Assim como que é minha responsabilidade hoje trazer esse tema e conversar aqui com vocês. Sou muito grato pela presença de vocês até aqui.